Desta vez ele não teve que esperar muito. Na noite seguinte, ainda não tinha ido para a cama quando ouvi ruídos estranhos no quarto. Eram passos pesados, quase baques que faziam o chão vibrar. Tendo sentido a sua presença, peguei no meu rosário. Fiz o sinal da cruz, invocando mentalmente Nossa Senhora ao lado da minha cama. E esperei. Sinto que você está aqui. Pois bem, em nome daquela que te obriga a vir me responder, diga-me, logo após o seu grande pecado, você percebeu que havia perdido para sempre? Que pergunta estúpida! Obrigado, você é muito gentil. Sei bem que minha inteligência não pode competir com a sua. Então, permita-me uma pergunta ainda mais idiota. Você já se arrependeu desse pecado? Arrependimento? A resposta saiu imediatamente, tão furiosa quanto o grito de uma fera. Mas você não sabe que o momento de arrependimento teria sido um ato de amor? E isso nem é concebível em nós. Fomos imediatamente atingidos por um ódio imenso contra ele. Um ódio implacável e eterno. Nós nos encontramos enredados em uma maldição que se tornou uma segunda natureza para nós. Gostaria de ter concentrado calmamente a minha reflexão na desgraça irreparável de milhões de criaturas tão sublimes. Mas o outro interrompeu-me. Depois de nos ter expulsado do seu paraíso, vingou-se, designando em nosso lugar os seres mais repulsivos. Vocês, homens, uma mistura de espírito e matéria suja. Ele fez de vocês o objeto de seu amor infinito. Ele vai implorar de você o amor que lhe recusamos. O amor dele por você o fez cometer loucuras, chegando até a humilhar o filho no ventre de uma mulher. Tem a ambição de preencher consigo os lugares por nós deixados vazios. Mas antes que ele consiga isso, encheremos nosso inferno com vocês, homens. A vingança que não podemos ter contra ele, nós vamos assumir com vocês. Este é o seu sonho, mas entre você e nós, à beira do seu abismo infernal, está Cristo crucificado. Você terá com você aqueles que insistem em estar com você. Mas todos os outros, até os pecadores, até os pobres infiéis, serão arrancados de ti como presas que não te pertencem, porque são dele. Ele pagou por eles com o preço do seu sangue. Não é certo que no final você terá mais do que ele. Houve uma pausa bastante longa. Tive a sensação de que ele queria me atacar com um grande discurso. Na verdade, ele imediatamente partiu para o ataque. Você está se iludindo se espera que ele consiga ter mais do que eu. Mas você não vê, cego e estúpido que é, como hoje estou mobilizando tudo para sua ruína. Você não consegue ver que o reino dele está desmoronando e o meu está se expandindo dia a dia sobre as ruínas dele? Tente fazer um equilíbrio entre os seguidores dele e os meus, entre aqueles que acreditam nessas verdades e aqueles que seguem as minhas doutrinas, entre aqueles que observam a sua lei e aqueles que abraçam as minhas. Basta pensar no progresso que estou fazendo através do ateísmo militante, que é a rejeição total dele. Mais um pouco de tempo, e o mundo inteiro cairá em adoração diante de mim. Será completamente meu. Pensem na devastação que estou trazendo entre vocês, usando principalmente os seus ministros. Desencadeei no seu rebanho um espírito de confusão e revolta que nunca tinha conseguido antes. Você tem aquele seu pastor vestido de branco que conversa, grita e balbucia todos os dias.
Mas quem o ouve? Tem o mundo inteiro ouvindo meus mensageiros, aplaudindo-os e seguindo-os. Eu tenho tudo do meu lado. Tenho as cadeiras agitadas com as quais derrotei sua filosofia. Tenho comigo a política que te desintegra. Tenho um ódio de classe que despedaça você. Tenho interesses terrenos. O ideal de um paraíso na terra que se revoltam uns contra os outros. Coloquei em seu corpo uma sede de dinheiro e prazer que está te enlouquecendo e transformando vocês em um bando de ladrões e assassinos. Desencadeei entre vocês uma sensualidade que está fazendo da humanidade uma manada interminável de porcos. Eu tenho a droga, que em breve fará de você uma massa de larvas miseráveis, loucas e moribundas. Eu os levei a adotar o divórcio para separar suas famílias. Eu o levei a provar o aborto, com o qual massacro os homens antes de eles nascerem. Não deixo nada que possa arruinar você, e consigo o que quero. Injustiças em todos os níveis, para mantê-lo em um estado contínuo de exasperação. Guerras em cadeia, que devastam tudo e levam vocês ao matadouro como ovelhas. O desespero de não saber como libertá-lo dos infortúnios, com os quais devo levá-lo à destruição. Eu sei até onde vai a estupidez de vocês e exploro isso ao máximo. Para a redenção daquele que foi morto por vocês, feras, eu substituí a dos governantes massacradores, e vocês se jogam atrás deles como ovelhas estúpidas. Com minhas promessas de coisas que você nunca terá, consegui te cegar, te fazer perder a cabeça, a ponto de te levar facilmente para onde eu quero. Lembre-se de que eu te odeio infinitamente, assim como odeio aquele que te criou. Sim, ele obteve um bom lucro ao enviar seu filho para desperdiçar seu sangue na chamada redenção. Eu te odeio, eu te desprezo. E com isto, o que você quer dizer? Não é suficiente? Posso continuar se você quiser. Você acha que pode reivindicar vitória contra Deus com isso? Você seria o grande vencedor e Deus o grande perdedor? Não nego que você esteja trabalhando mais arduamente do que nunca, que você está ganhando mais seguidores do que no passado. Mas em seus desenhos você continua sendo um balão inflado muito inteligente. Eu já lhe disse que a sua história terminará como começou. E então, num instante, você tinha milhões de seguidores. Mas como terminou o seu grito de rebelião? Você está condenado para sempre, enquanto Deus está lá em seu trono de glória. Você ainda está se iludindo? Você não entendeu nada do que eu lhe mostrei? Você é o iludido. Essas jactâncias podem impressionar um homem de pouca fé, mas não aquele que acredita firmemente que Deus é Deus e que você é um rebelde miserável, sua criatura, a quem ele poderia destruir com um sopro, num único momento. Mas ele não o fará, porque você é um instrumento precioso de sua glória. Você conseguiu enganar milhões de homens para que não acreditassem em Deus, mas sabe que ele existe, que ele é o único todo-poderoso, que ele tem o destino dos homens e da história em suas mãos. Você queria travar uma guerra contra ele, e ele está permitindo que você alcance alguns sucessos, mesmo que momentaneamente espetaculares. Mas você sabe bem que o seu poder está condicionado pela sua onipotência, e que a vitória final pertence somente a ele. Em vez disso, será minha. Mentiroso, você mesmo não acredita.
porque sabe bem com quem está lidando. Lembre-se da lição da Sexta-feira Santa. Você trabalhou bem naquele dia. Através dos seus satélites, vocês tomaram posse de Jesus e conseguiram matá-lo. Mas, na cegueira do seu ódio, você não percebeu que era ele quem queria aquela morte. E você era um instrumento obediente dela. Você pensou que o tinha dispensado para sempre. E ao invés, você foi o perdedor. Você o viu ressuscitar no terceiro dia. Vencedor da morte e do pecado. Vencedor seu e de todo o inferno. O mistério pascal não foi resolvido de uma vez por todas. Renova-se ao longo dos séculos na vida da Igreja das Almas, numa história ininterrupta de lutas, morte e ressurreição. Mas o triunfo do reino de Deus aqui embaixo não é anunciado de forma sensacionalista. É anunciado e progride e resiste aos choques no mistério divino do silêncio. Os mesmos velhos trechos de oratória. Falso. Você sabe que isso não é oratória. Na manhã em que ressuscitou, Jesus não se preocupou em vingar-se dos seus inimigos, ou seja, dos seus mensageiros. Nenhum desejo de humilhá-los, como poderia ter feito, e como todos esperariam, como uma demonstração deslumbrante de seu triunfo sobre a morte. Ele poderia ter comparecido perante o Sinédrio, diante de Pilatos, diante de Herodes, diante daqueles que o humilharam e mataram. Em vez disso, ele não queria ter essa satisfação. Não se importava nem um pouco com seus inimigos. Ele nem pensou em restaurar a reputação que lhe foi tirada diante da multidão. Ele inaugurou seu estilo. Ele deu o exemplo de como seu triunfo se realiza nesta terra, de como a sua igreja avança entre os homens e no tempo. Um caminho cansativo, sem ruídos, realizado em silêncio, continuamente coberto de feridas, rodeado de mártires, obrigado muitas vezes a refugiar-se nas catacumbas. Esta teria sido a história da igreja. Mas a igreja a conheceu antes de vivê-la, porque tudo lhe estava previsto. E são precisamente essas falhas aparentes que a tornam mais semelhante ao seu Senhor. Bate-papo, bate-papo, bate-papo. Você não vê que tenho todas as forças do mal em minhas mãos? Você não vê como eu já mobilizei todos eles contra o seu reino? Minha ofensiva agora está avançando imparável. Até quando? Você quer que eu acredite que você é o dono da situação. Você se apresenta como senhor e governante do mundo. E você apenas é o executor de seus planos. Apenas colabora na magnificência de sua vitória final. Como tantas vezes no passado, também hoje a igreja precisa ser purificada. E Deus, que a ama infinitamente, visita para purificá-la. É para isso que servem os testes. Ele não ara sua vinha, mas a poda. A atual situação de perturbação que você e seus capangas desencadearam entre o povo de Deus serve a esse propósito, para purificá-la. Os atuais aparentes sucessos do seu trabalho de sedução e desordem servem a ele, às suas intenções. No final, tudo se voltará contra você e você ficará humilhado mais uma vez. O movimento repentino das cortinas da janela, enquanto o ar ao redor estava parado, avisou-me que o outro havia partido.